A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Seja bem-vindo ao Atitude Empreender. E hoje o nosso convidado é Walter Alvarenga, jornalista e apresentador de 2 programas de televisão. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado, Dr. Sérgio. Obrigado a toda a equipe aqui do programa. É uma satisfação. Obrigado pelo convite de estar aqui com você, com todo esse pessoal fazendo esse trabalho extremamente importante para a TV. Ô Walter, você é natural de Caldas, né? E veio ainda criança para Poços de Caldas. Como que foi a sua infância? A minha infância foi... meu pai era militar e eu vim para, quando eu cheguei aqui eu tinha acho que 4, 5 anos, praticamente toda a minha infância, juventude se passou aqui. Logicamente a gente teve todos aqueles percalços, dificuldades, eu entreguei jornal, fui jornaleiro, então, quer dizer, eu sempre trabalhei, sempre gostei de buscar as oportunidades, sempre fui um garoto inquieto. Eu sempre apostei em alguma coisa importante que eu poderia conquistar. Então, a palavra conquista foi uma coisa que eu trouxe sempre para a minha vida. Então, quando a gente chegou aqui, logicamente, buscando as oportunidades que eram mínimas, mas dentro daquilo que era possível fazer, eu procurei, assim, crescer dentro do meu objetivo, sempre tendo como meta. E, na verdade, meu grande feeling era a música, que eu gostava muito de tocar violão, eu gostava de compor. Então, quer dizer, esse foi o primeiro passo dentro do universo da comunicação. Então, eu acreditava muito nisso, que a música era um passo onde eu podia extravasar as coisas que eu acreditava, as letras, as músicas, e esse foi o primeiro passo de uma infância que sempre estava observando alguma coisa que poderia se conquistar. Esse era o meu objetivo. E acreditando na música, você foi em busca de uma tentativa, de uma oportunidade em São Paulo, né? Como é que foi isso? Exatamente, porque na verdade a gente sempre vê, né? São Paulo era terra das oportunidades musicalmente. Quando eu cheguei em casa, que eu falei, eu tô indo, nossa, foi aquela, mas você não pode e tal. E eu sempre deixei muito claro que eu acho que você tem que ter o caminho. E eu li uma frase que eu nunca mais esqueci, eu trouxe pela minha vida toda: se não há o caminho, abra o teu caminho, entendeu? Então você tem obrigação não obrigação, mas você tem um dever com seus propósitos de realmente buscar o que você quer. Eu cheguei em São Paulo assustado, aquela metrópole, imagina sair aqui de Poços, Caldas, e era um mundo novo, um mundo que dependia dos meus esforços. E ali eu comecei, logicamente, buscar as pessoas de música, eu conheci muitos compositores. Então, quer dizer, o meu universo dentro da comunicação foi através da música que eu comecei a participar, a ter esse convívio com as pessoas de criação, né? Todo esse processo de criação. Você chegou a ter um trabalho, né, relacionado à música em São Paulo, né? Sim, eu compunha, inclusive eu conheci uma pessoa que era ligada à música, que realmente assim me apresentou, falou, olha, pega teu material, que eu sempre mostrava, eu gravava numa fitinha cassete, ainda naquele tempo era fita cassete, pegava o gravador, sempre estava com a fita e minhas músicas. Então sempre ia, ia mostrar. E uma vez surgiu uma oportunidade, imagina, para eu apresentar para um cantor que era o Aguinaldo Timóteo, imagina. Então eu cheguei e mostrei minha fita, minha música, queria, ele sempre dizia, olha, você tem que ir, você tem que crescer, tem que melhorar. Então eu sempre ouvi aquela coisa de você tem que se produzir mais, criar mais, crescer. Então eu sempre trabalhei muito em função disso, mas até então, até nesse período, todos os meus objetivos estavam voltados para a música, né? E eu realmente comecei a participar de programas de televisão, musicais, eu ia, participava. E a primeira TV que eu participei foi a Bandeirantes, que tinha um programa à tarde, que era um programa show. Eu não me esqueço, eu entrei, mostrei minha música, foi muito bom.
Mas a partir daí eu comecei a observar uma coisa importante, que dentro desse programa tinha as informações. E eu ficava muito prestando atenção nos jornalistas, quer dizer, era um musical e dentro desse musical tinha as notícias. E aquilo me despertava, aquela curiosidade da informação, prestava muita atenção e sempre ouvindo, sempre acompanhando. Então já era um passo, sabe? Uma coisa de que realmente jornalismo era um Então caminho. esse aí foi o ponto para você decidir a cursar a faculdade de jornalismo. Isso, aí eu fiz a Casper Libero em São Paulo. Eu fiz 4 anos na Casper Libero. Eu levantava muito cedo, 5 horas da manhã eu estava naqueles ônibus lotados, caderno aberto, lendo, prestando atenção, querendo, sabe, fazendo todo esse processo da busca. Então eu acho assim que a conquista ela tem um preço, né? Eu acho assim que quando você sai da sua zona de conforto e vai realmente para a luta, para a disputa, para a competição, então você tem que ser forte, né? Então você tem que estar preparado. E dentro da minha imaturidade no mundo de mecanização, das pessoas muito individualistas, eu tinha que me posicionar. Então eu fui dando um jeitinho, achei meu espaço, eu falei, aqui que eu fico e aqui que eu vou lutar por ele. A faculdade foi um grande passo, porque eu conheci muitos jornalistas que hoje estão na mídia, que são âncoras de grandes jornais, a gente estudou praticamente juntos. E, quer dizer, foi um processo assim que aí a música, na verdade, ela foi enfraquecendo, porque o jornalismo ele foi tomando um impulso muito mais forte. Eu comecei a ler mais, eu comecei a prestar mais atenção, isso me ajudou muito. E na faculdade teve uma pessoa que te ajudou bastante, né? Conta esse momento aí. Eu entrei para a Casper Libero, e a Casper Libero é uma faculdade que, logicamente, é como você entrar numa USP hoje. É uma faculdade que é quase que pública, a Casper Libero não é, mas você tem que, logicamente, os alunos que entravam, né, pessoas de família de muita posse, pessoas, entendeu? Mas eu estudei muito, falei, eu tenho que entrar na Casper Libero, que era a que eu queria entrar. Logicamente, quando eu entrei, né, nessa faculdade, você tem que, logicamente, todo aquele processo de provas, pagar a universidade que era cara. E teve uma professora, uma senhora da secretaria, Dona Amélia, e ela me ajudou muito porque quando você não pagava a sua mensalidade, aí você estava na sala de aula, alguém cuidadosamente entrava e fazia uma prévia lista, né? Geralmente eram 2 nomes, e o meu nome sempre estava ali. Por favor, dirija-se à secretaria. Então tinha até aquela pessoa, tem que pagar. E essa Dona Amélia foi uma pessoa que me ajudou muito, porque ela punha o PG pago e na verdade eu não tinha pago. Então eu fui levando toda aquela situação e ela me ajudou muito nesse sentido, porque eu podia fazer as provas. Agora o grande trunfo, se não havia o dinheiro necessário, havia uma inteligência que superava tudo isso. Porque eu sempre fui um dos melhores da classe. Não falo isso como demagogia, não, mas falo isso como mérito. E os méritos não podem ser esquecidos. Eles têm que ser enfatizados para as pessoas entenderem que é possível, sim, você conseguir alguma coisa, independente de qual seja a sua situação, desde que haja determinação e vontade. Então as minhas notas eram boas, as minhas redações eram lidas, iam para a lousa, eram exemplificadas, entendeu? E ao passo que as pessoas eram muito, não todos, mas eram muito superficiais dentro de uma matéria que exigia teu empenho total. Então acho assim que logicamente existe certas compensações. Então talvez essa ajuda que eu tive era pela compensação de esforços que eu tive que desdobrar para chegar onde era preciso. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.